Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, quero saudá-los mais uma vez com muita alegria, com gratidão a Deus por você estar aqui conectado pelo YouTube para buscarmos a Deus na palavra de Deus, a orientação para as nossas vidas. Vamos começar cantando um hino que fala sobre segurança e alegria. É o hino 144 dos nossos hinários. E ele começa falando disso mesmo, que segurança tenho em Jesus. Vamos cantar? Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela segurança e pela alegria que só o Senhor pode nos proporcionar e que temos à nossa disposição em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus, porque podemos cantar e falar de verdades que são vividas por nós todos os dias, mesmo em meio à dificuldade. Nos ajude, ó Deus, nesta nova série de estudos intitulada Fé em Meio à Crise, a cada vez mais postarmos a nossa fé em Ti, e mesmo diante do vendaval, mesmo em meio, ó Deus, a coisas tão desagradáveis, vivermos, ó Deus, com essa segurança e com a alegria do céu nos nossos corações. Nós, ó Deus, mais uma vez clamamos pelos enfermos. Alcance, ó Deus, a cada um. Temos enfermos na nossa família, temos enfermos na nossa igreja. Cuida, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem restaurado a saúde de muitos que estavam enfermos. Glórias sejam dadas ao teu nome. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um que ainda se encontra num leito de hospital. Te pedimos também por aqueles que, ó Deus, estão ainda num período de luto familiar. Ó Deus, que
a graça do Senhor renove as forças, ó Deus, de cada um. Abençoe-nos, ó Deus, agora e abra o nosso entendimento para entender e para nos comprometermos com o ensino sagrado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos então mais uma vez abrir no livro do profeta Abacuque, nossa série de estudos iniciada na última devocional, Fé em meio à crise, e é baseada no livro de Abacuque. Muito bem, abra lá no primeiro capítulo da profecia de Abacuque, capítulo 1, e nós vamos ler versículo 5, embora nós vamos citar outros versos, mas apenas o capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Meus irmãos, nós terminamos o nosso primeiro estudo da série falando que o livro de Abacuque começa com uma interrogação a Deus, até quando, Senhor? Mas ele termina com uma declaração de fé. E a aplicação que nós fizemos foi que a fé, a verdadeira fé, a fé postada em Deus, gera descanso. Ainda que as coisas não caminhem bem, a fé no Deus soberano nos traz paz, independentemente do contexto em que estamos inseridos. Muito bem. O vocabulário de Abacuque nesse capítulo indica mesmo que ainda que os tempos sejam difíceis e perigosos, nós podemos colocar a fé no Senhor e ter desse descanso. Abacuque orou pedindo a Deus que tomasse uma providência quanto à violência, às contendas, à injustiça na terra. E, a princípio, pelo menos, Deus pareceu não ouvir, né? Nem sempre, irmãos, nós conseguimos entender o silêncio de Deus, mas sempre nós podemos descansar na providência de Deus. Agora, vamos nos lembrar do contexto dessa passagem. Abacuque viveu dias difíceis, e isso se deu durante os últimos dias da nação de Judá, antes de ser levada ao exílio, antes de ser levada para o cativeiro babilônico. Apesar do notável rei Josias e do que ele fez ali, isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 22, a sociedade ali estava mais uma vez envolvida em vários tipos de injustiça social, havia violência permeando a vida da sociedade de Judá. Abacuque utiliza então palavras diferentes para descrever o quadro, o triste quadro ali. Ele fala de violência, fala de injustiça, ele também fala de iniquidade, de opressão, de destruição, de contendas, de litígio. E diante disso, irmão, o profeta clamou a Deus para que algo fosse feito sobre essa situação, para que Deus agisse ali diante do pecado de Judá. E é aqui que nós vemos a angústia do profeta, a angústia de Abacuque. Assim como eu e você, quando nós contemplamos o que está ao nosso redor e vemos as coisas fora de lugar e vemos desordem nisso tudo, assim como nosso coração se angustia por conta disso, Abacuque também ficou com o coração angustiado. E o questionamento dele era por que Deus é indiferente às súplicas que ele fazia. Os versos 1 e 2, né? Até quando, Senhor, eu vou clamar, o Senhor não vai escutar. Vou gritar e o Senhor não vai salvar, não vai agir. Então falemos aqui do peso dessa mensagem de Deus. O profeta descreveu o seu chamado como sendo uma sentença, né? A mensagem que ele deveria transmitir, a mensagem revelada, era uma sentença. Também pode ser traduzida como um peso, como um fardo.
Esse substantivo hebraico é derivado do verbo levantar e, consequentemente, significa aquilo que está sendo levantado. A mensagem de Abacuque é realmente um fardo muitíssimo pesado de ser levantado, tendo em vista que não se tratava de uma revelação agradável aos ouvidos, mas de um aviso solene a uma nação que havia se desviado de Deus. Esse título poderia ser traduzido literalmente como o fardo ou o peso que o profeta Abacuque viu. E o pecado, ou melhor, o pecado de Judá, que era um peso, né, que era um fardo, tinha a ver também, estava relacionada também com o silêncio de Deus. Era o peso do silêncio de Deus. O profeta diz: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não me escuta? Reparem que a angústia do profeta era de longa data, né? Ele já estava clamando há muito tempo. Até quando? Por isso que ele diz isso. E finalmente essa angústia eclodiu em duas denúncias do profeta aqui. Primeiro, Abacuque queria saber por que Deus parecia tão indiferente. Segundo as suas palavras, por que Deus não ouvia o seu clamor. E em segundo lugar, Abacuque queria saber por que Deus parecia tão insensível. Por que Deus não o ajudava? É interessante observar que o verbo clamar significa literalmente pedir socorro. Mas a agonia era tamanha que em seguida, na sequência, Abacuque diz: até quando eu vou gritar-te-ei, violência, e não salvarás. E gritar no hebraico quer dizer clamar com um coração perturbado. Warren Wiersbe, comentarista bíblico, estava certo, creio eu, quando escreveu que ao orar sobre a perversidade na nação ali de Judá, Abacuque foi ficando cada vez mais aflito. E ele se perguntou por que Deus parecia tão indiferente. Você já deve ter tido essa experiência de olhar para situações, de se angustiar por isso e de buscar a Deus. Mas quanto mais fazia isso, mais ficava angustiado. O que é, na verdade, o oposto do que Deus quer estabelecer em nós. Ele nos deu um meio de graça, um verdadeiro meio de graça, que é a oração, não para que, ao fazer uso da oração, nós fiquemos mais e mais angustiados, mas para, como abordamos no último estudo, para gerar descanso no nosso coração. Mas aqui nós vemos o profeta buscando a Deus, dirigindo-se a Deus, questionando até a Deus e ficando cada vez mais aflito. E vejam que a preocupação de Abacuque não era apenas que o seu clamor não estava sendo ouvido, mas também porque a corrupção continuava crescendo, né? Ele clamou a Deus: violência, Senhor. E parece que Deus, ou parecia que Deus, não fazia nada. A palavra violência resume todo o caos da sociedade ao redor do profeta. E é interessante que essa palavra aparece por todo o livro. Aqui no capítulo 1, versos 2 e 3, verso 9 também, e também no capítulo 2, verso 17, violência. Por que é que Deus é insensível a isso, ao pecado, à violência e a todo tipo de pecado ali da nação, ao sofrimento ali do profeta? O peso do silêncio de Deus em relação ao pecado do povo. Pecado que havia se espalhado. E Deus parecia indiferente e até ocioso. Era essa a visão de Abacuque. Henrietta Mears, comentarista da Escritura, diz que Abacuque estava confuso e atônito. Parecia-lhe que Deus estava de braços cruzados, não fazendo nada para corrigir as terríveis condições do mundo. Convém lembrar, irmãos, que Abacuque viveu durante os dias da grande reforma conduzida pelo rei Josias. Ele viu a Síria descer no seu poderio, ele viu a Babilônia aumentar no seu poder, crescer e se colocar numa posição de supremacia. O mundo achava-se, portanto, em mudança, em convulsão, em confusão. A violência campeava e até onde o profeta podia ver, Deus não tomava providência nenhuma.
Pior que isso, irmãos, era a sua própria terra, Judá, sem lei, cheia de tirania. Não é que não havia lei, né? Mas a lei não estava sendo obedecida, observada. Os justos estavam sendo oprimidos. É o que nós vemos aqui nos versos 4 e também verso 13 do capítulo 1. Os justos sendo oprimidos. O povo vivendo em pecado aberto, adorando ídolos, oprimindo os pobres. Abacuque sabia que os tempos eram tenebrosos, sabia que o pecado estava levando Jerusalém a ser alvo da ira de Deus, a ser entregue nas mãos dos povos inimigos, o que de fato aconteceu não muito tempo depois. Agora, veja aqui também o peso do silêncio de Deus em relação a essa corrupção do povo. A maior tragédia não era nem a presença do mal, mas era de onde vinha o mal, né? A violência, a iniquidade, a opressão, tudo isso que estava sendo denunciado pelo profeta, a contenda, o litígio, tudo isso procedia do próprio povo de Deus. Gente que conhecia a Deus. E Abacuque descreve o resultado disso, né? Por esta causa, diz ele no verso 4, por esta causa, justamente por isso, a lei se afrouxa. Essa palavra, essa expressão significa literalmente em hebraico, a lei se torna anestesiada. Por essa causa, a lei se anestesiou e a justiça nunca se manifesta. O perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Parece que a maldade estava vencendo, porque o perverso estava cercando o justo. A justiça estava sendo torcida, literalmente dobrada ou mudada de forma. E essa é uma palavra que é usada apenas aqui no Velho, no Antigo Testamento. Observem também, irmãos, que não é que a justiça era torta, ela estava sendo mudada, ela estava sendo torcida. Isto é, com os homens ímpios ali no poder, a justiça foi torcida e foi transformada em injustiça. Vejam como a situação nos dias de Abacuque era difícil e em muito se assemelha à situação vivida por mim e por você hoje, no nosso país. Mas nós temos não só a angústia do profeta, mas também a resposta de Deus aqui nos versos 5 a 11. Graças a Deus, Deus, depois de um tempo de aparente inatividade, só aparente, nós vamos falar disso, Deus, depois desse tempo, respondeu. Deus respondeu a Abacuque e lhe garantiu que, ainda que o seu servo não pudesse ver, o Senhor estava agindo, ele estava trabalhando, estava operando no meio das nações. E é o verso 5 que lemos há pouco. Vede entre as nações. Aqui agora é Deus se dirigindo a Abacuque, Deus falando. Os primeiros 4 versos mostram o profeta falando com Deus. Aqui no verso 5 é Deus falando. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. O que Deus estava dizendo? Olha, eu não estou indiferente, eu não estou insensível, não sou assim, não estou ocioso como você pensa. Eu estou trabalhando em planos específicos para a disciplina do meu povo, para a disciplina de Judá. E notem aqui, Deus deu a Abacuque uma revelação, não uma explicação, né? Porque aquilo que nós precisamos nos momentos de dúvida, irmãos, não é entender em detalhes o que está acontecendo, viu? O que nós precisamos nos momentos de dúvida é de uma nova visão de Deus. Guarde isso. Com isso, Deus estava dizendo a Abacuque: eu não preciso te explicar o que eu faço, Abacuque. E nem mesmo você precisa entender em detalhes o que eu faço. Olhe ao seu redor. Preste atenção, porque eu não estou inativo. Muito pelo contrário, eu estou realizando algo que você nem imagina. Irmão e irmã, à luz do que nós falamos hoje, nós precisamos parar para ponderar aqui algumas coisas, né? Pensem no fato de que as coisas que nós passamos hoje, outros já passaram por isso. Abacuque expôs as circunstâncias que ele experimentou
no século V antes de Cristo, justiça sendo torcida, litígio, confusão, violência, etc. Isso é importante de abordarmos, irmãos, porque parece até que a pandemia é algo que o mundo nunca experimentou, né? Que é uma coisa que surgiu agora e somente agora. Não, outros já passaram por isso. Há 100 anos atrás, o mundo já teve uma pandemia global. E se formos buscar na história pragas, epidemias, pandemias, verdadeiras pandemias, isso já ocorreu no mundo. E a situação do mundo em convulsão, também isso já se abateu sobre a sociedade, sobre a humanidade. É o que vemos aqui. Abacuque está expondo isso, né? E repito, isso que Abacuque expõe ocorreu 500 e poucos anos antes de Cristo. E essas circunstâncias se assemelham às nossas hoje, irmãos. Então, uma aplicação disso para a minha vida e para a sua vida é: pare de se ver como vítima da situação. Não, outros já passaram pelo mesmo. E o mesmo Deus a quem oramos hoje lhes deu de sua graça, esteve com eles. Então você não é o único a enfrentar tempos maus, viu? O apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, falando sobre a ação do diabo, nosso grande adversário, disse que nós precisamos resistir a ele firmes na fé, ele que age procurando uma brecha, não é? Como o leão que ruge, uma brecha para devorar-nos, é para resistirmos a ele firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só comigo e com você. Então vejam aqui, há tempos atrás, crises como as nossas alcançaram muita gente. E mesmo agora, atualmente, outros estão sofrendo também as mesmas coisas que eu e você. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos. E precisamos aplicar aquilo que Deus disse a Abacuque à nossa situação hoje. E o que é que Deus disse como resposta aos questionamentos do profeta? Bom, Deus começou respondendo o seguinte: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e até desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Ou seja, nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para enxergar o que é que Deus está fazendo, irmãos. Deus não está ali sentado no seu trono, parado, braços cruzados ali. Deus está fazendo em tempos difíceis algo maravilhoso. Então nós precisamos pedir a Deus, peça a Deus isso: Senhor, abra os meus olhos para enxergar o que o Senhor está fazendo em tempos difíceis, como os nossos atuais, na minha vida particular, na vida da minha família, na minha igreja, em todos os ambientes da vida, na sociedade que nos cerca. Deus está agindo. É essa palavra de Deus para mim e para você hoje. Vede entre as nações, olhai atentamente e maravilhai-vos, porque eu realizo obra muito grande. É aquela expressão do profeta Isaías, né? Em que Deus diz lá que ele trabalha para aquele que nele espera. Quando a nossa perspectiva mudar quanto a isso, irmãos, então nós vamos passar a enxergar tudo à nossa volta, literalmente com outros olhos. Que Deus complete essa palavra no meu coração, no seu coração. Que Deus nos abençoe assim. Um forte abraço, vamos orar agora com a família. Até a nossa próxima devocional, se Deus assim nos permitir.